Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, Erasmo Correia aqui no canal YouTube Porta Influência, também segue a gente nas nossas outras plataformas. Hoje nós vamos falar aqui com a Priscila, farmacêutica, bioquímica e citologista clínica, né? Eu vou começar conversando aqui com a doutora sobre falar. Primeiro vou parabenizar, né? Sobre o empreendimento, um espaço muito bonito, recém-formado, né? Uma nova clínica aqui que vale a pena vocês virem e conhecer e fazer seus novos exames, laboratório super moderno, tá bom? Então vamos começar aqui falando sobre a diferença entre a farmacêutica clínica e a citologista clínica. Isso. Bom dia, obrigado pela oportunidade, por estar aqui divulgando o nosso trabalho, né? Sim. Nesse momento especial que é a semana da inauguração, né? Então, vamos lá. O título de bioquímico, ele só pode ser oferecido, hoje não mais, mas na época que eu estudei, para quem fazia a graduação em farmácia. E aí você, na minha época, você tinha que se especializar. Então você poderia ir para magistral, que é a farmácia de manipulação, você poderia atuar em drogarias, você poderia ir para indústrias, porque o farmacêutico ele tem pouca diferença de um químico na graduação, então você pode atuar na indústria farmacêutica, na estética e na área de laboratório. E a minha opção, desde o terceiro período de faculdade, foi a análise clínica, porque eu já tive essa oportunidade, inclusive de carteira assinada, atuando em um laboratório, então já tem muitos anos que eu estou em laboratório. E aí, quando eu me graduei, eu já fui direto para habilitação em bioquímica, que hoje não existe mais. Acho que depois da minha formação, só mais 2 anos que ficou mantendo esse título, e aí agora todos são especialistas em análise clínica. E a citologia clínica, que você me perguntou, é uma outra pós-graduação que eu fiz, que ela, na verdade, é um cuidado feminino. Então, assim, eu sou a profissional habilitada e responsável pela leitura do Papa Nicolau, que é aquele exame de preventivo que as mulheres vão na ginecologista fazer a coleta, na enfermeira, que no caso dos PSFs. Então, assim, quem dá o laudo da lâmina delas somos nós, os citologistas. Algumas especializações, no caso a minha, também dá o direito de coleta. Então, eu também sou habilitada a fazer esse tipo de coleta. Não faço, porque eu acho que eu prefiro deixar cada um na sua área, mas para fazer a leitura dessa lâmina, dar esse laudo, você tem que ser especialista, você tem que ser titulado para isso. Ok. E quais são os tipos de exame, principalmente o que a clínica aqui oferece? A gente tem um leque enorme de exame, tanto de sangue quanto de fezes, de urina e até biópsia, né? Então, assim, se a gente for parar para poder falar sobre cada um, a gente vai ficar aqui a gravação inteira. Sim. Só que a gente tem aqueles principais que as pessoas conhecem mais, os mais populares, né? Que se pedem, que é o hemograma, que é o lipidograma, que é aquele que faz o rastreamento da gordura no sangue, Sim. né? Ácido úrico, ureia, creatinina, os exames de urina, os exames de fezes, o PSA, que é muito importante para o homem, os da tireoide também, que são muito importantes a partir de certa idade ou a presença de alguns sintomas. Então, assim, todos esses exames você encontra aqui na clínica. E a partir de agora que a gente tem um espaço maior, a gente vai começar a fazer mais exames, que antes a gente não fazia, a gente terceirizava, porque agora eu tenho como montar os setores, que é o de microbiologia, que antes a gente terceirizava, hoje a gente já vai começar a fazer aqui. Então, um exame que poderia demorar de 5 a 8 dias a ser entregue, eu vou conseguir liberar agora em 3 dias, porque eu sou habilitada a fazer eles. Um beta-HCG quantitativo, que antes ia para fora, eu agora já tenho um aparelho para fazer. O exame de vitamina D, que antes ia para fora, eu também já estou com o aparelho para fazer. Então, assim, na verdade, a ampliação, ela trouxe vários benefícios, principalmente a rapidez do resultado para o paciente, porque agora eu tenho como fazer ele, porque eu tenho um espaço maior para montar esses setores. É mais conforto e qualidade, né? Mas parabéns pelo empreendimento, que eu também não sabia.
E a importância, qual a importância desses exames? Assim, principalmente a prevenção, né? A gente sempre ressalta que os exames, ele é importante para a prevenção. Sim. Aí a segunda, o diagnóstico precoce, porque tudo que a gente descobre cedo, a gente consegue tratar cedo. E o terceiro, os exames são muito importantes para o seu tratamento. Porque às vezes a pessoa já tem uma doença pré-existente e ela necessita do exame para controlar a dose de medicamento. Então eu falo aí de um paciente trombofílico que faz o uso de Marevan para controlar a coagulação sanguínea. Então assim, ele precisa de fazer o exame toda semana para poder o médico observar a dose do medicamento dele. Né, um paciente com um problema tireoide, né, uma tireoidite de Hashimoto, uma hipertireoidismo. Então, assim, a dosagem dos hormônios vai dar orientação para o médico para saber se ele diminui ou aumenta a dose. Então, assim, são essas a importância do exame. Então, vai ser prevenção, diagnóstico, tratamento. Ok. E uma coisa mais interessante, qual o exame que não pode deixar de fazer? Assim, a gente orienta uma pessoa saudável pelo menos uma vez no ano fazer um check-up geral, né? Então aqui a gente já oferece para o paciente, caso ele queira fazer por conta própria, um check-up voltado para o gênero, porque isso é importante. Às vezes a mulher tem uma necessidade que o homem não tem e o homem tem que a mulher não tem. Que nem um exemplo, a mulher ela necessita fazer o preventivo, o homem não. O homem ele precisa fazer o exame de PSA, a mulher não. Entendeu? Então, assim, tem a questão de gênero que muda um pouco. Só que os básicos são o hemograma, o colesterol, a glicose, a ureia, a creatinina, as enzimas do fígado e os hormônios masculino e o feminino. A mulher vai dosar FSH, LH, progesterona, o homem vai para testosterona, o PSA. Então, assim, essa questão de exame que não pode ser feito, isso vai depender muito do gênero da pessoa. Então, vindo aqui, a gente orienta direitinho conforme a necessidade física de cada um. Ok. E os fundamentos desses exames? Quais os principais fundamentos para isso? Então, assim, que nem eu falei para você o hemograma. O hemograma, dentro do hemograma, a gente pode detectar 3 variantes, né? A gente vê os glóbulos vermelhos, que são aqueles que indicam a presença de anemia ou não. A gente vai ver os glóbulos brancos, que é aqueles que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Então, a gente vai dar uma olhadinha na imunidade e lá também aciona se você está com algum tipo de infecção. E dependendo de como está seu leucócito, a gente vai ver se é uma bacteriana ou se é uma viral. E as plaquetas, né, que também pode estar associando a alguma infecção viral ou algum outro tipo de doença já que acompanha o paciente. Aí a gente vai para a glicose, a importância da glicose, a diabetes, né? Então pode ser o acompanhamento de um paciente que já tem o diagnóstico, ou então a indicação que tem alguma coisa de errado, porque só o exame de glicose não fecha. Aí o médico vai pegar e vai continuar pesquisando até fechar o diagnóstico. Então, assim, cada exame ele vai ser específico para uma determinada doença. Esses só são alguns exemplos. Ok, entendido. Então, galera, falamos aqui com a Priscila farmacêutica, que é a citologista clínica. Lembrando vocês que o Laboratório Fernandes, hoje existe em Palmas de Montiel, do Guanabi e Urandi, né? Que facilita também o atendimento para as pessoas da cidade não precisar deslocar, né? Já tem os enfermeiros, os técnicos que faz todo esse trabalho mesmo. Isso. Então, doutora, mais uma consideração finais, quer deixar alguma mensagem? Quero agradecer principalmente o acolhimento que eu tive aqui na cidade de Monte Alto. Eu já moro aqui já há 15 anos e isso aqui é uma forma de estar agradecendo a confiança dos nossos pacientes e a receptividade que nós tivemos aqui, né? É para vocês, é para o desenvolvimento da cidade e eu espero que vocês venham conhecer a nossa nova estrutura e não deixem de fazer os exames de vocês, porque é muito importante a questão da prevenção. Isso desafoga todo o sistema. Ok, galera, curte, compartilha, segue a gente aí que muito em breve vamos estar batendo um papo aqui falando outras especialidades, outros exames com mais detalhes para vocês, ok?